No pouco que ainda restava de sanidade para essa versão progressista, colorida e super dinâmica do Felipe Neto, ele dizia que ao menos entre o Lula e o Bolsonaro ele ficaria com o Bolsonaro. Só que agora até mesmo isso virou passado, porque o Felipe Neto fez questão de se retratar sobre esse detalhe que era muito importante para ele, porque até hoje muitos dos progressistazinhos que acompanham ele e que obviamente criticam ele por absolutamente tudo que ele fala que não esteja minimamente dentro da sua cartilha, enfim, essa galera cobrava o Felipe Neto por causa da declaração, diziam que ele era eleitor do Bolsonaro na época, que nem era o caso. E aí o Felipe Neto fez uma série de tweets para se explicar, para se justificar e mostrar por que hoje ele pensa diferente. Não, hoje o Lula com certeza é uma opção melhor do que o Bolsonaro. Então vamos logo ver o que esse grande cientista político, esse pensador brasileiro escreveu. O cenário onde a pergunta foi feita foi um onde o Lula era um criminoso condenado e o Bolsonaro até então não tinha qualquer indício de ligação com milícias, cheques e sequer sabíamos dos casos de nepotismo absurdo, dentre outros. Por que é importante ressaltar isso? Antes de seguir, eu já quero fazer umas considerações, porque essa introdução dele é maravilhosa. Então, Felipe Neto, o Lula ainda é um criminoso condenado. Eu sei que mais pra frente ele vai relativizar isso por causa da Vaza Jato e do Intercept e os hackers e o Glenn Greenwald. Mas nada disso muda o fato de que o Lula é um criminoso condenado e não só isso, é claramente um dos maiores criminosos da história do país, envolvido nos maiores escândalos de corrupção da história do mundo. Sim, porque o Petrolão já havia sido considerado o segundo maior escândalo de corrupção da história do mundo e depois disso a festa do BNDES deixou o Petrolão no chinelo, assim, mas muito. Então não é exagero falar que o Lula esteve envolvido nos maiores escândalos de corrupção da história do mundo. Mas logo a gente fala um pouco mais sobre isso. Eu parei nesse primeiro tweet para dizer que eu acho incrível a forma como as pessoas colocam no mesmo saco um suposto envolvimento com milícias que não foi provado até agora e que inclusive essa narrativa também saiu do The Intercept, olha só que coisa incrível, e os casos de nepotismo do governo Bolsonaro que sinceramente eu até acho uma crítica válida, mas pelo amor de Deus, colocar o filho para trabalhar em um cargo tá muito distante, mas muito distante de desviar trilhões de dólares de dinheiro público. Até porque, se for pra falar de nepotismo, o Lula tem o seu histórico aí também, né? Vamos combinar. Na delação do Palocci isso ficou bem claro. Tá, não é exatamente nepotismo, mas os filhos do Lula não estão exatamente limpos nessa história. Na verdade, eles estão infinitamente mais sujos e chafurdados na lama do que os filhos do Bolsonaro jamais estiveram. Por mais teorias de envolvimentos com milícias que existam, e eu vou além, mesmo que esses envolvimentos com milícias sejam reais, ainda assim isso é incomparável com tudo que o Lula, a quadrilha petista dele e todo o seu entorno fizeram com o país, inclusive porque recentemente tivemos mais uma confirmação de que o PT também estava diretamente envolvido com o PCC e tinha diálogos cabulosos com essa facção criminosa. Então, meu querido, não dá pra comparar. Assim, mesmo que o Bolsonaro seja tudo que esses progressistas falam que ele é, isso não serviria pra fazer ele alcançar a unha do dedão do Lula no quesito criminalidade, corrupção, desonestidade, envolvimento com as pessoas erradas. Nada. Não tem como comparar os dois. Eu não conseguiria chamar isso aqui nem de falsa simetria, porque para considerar isso aqui uma falsa simetria, precisaria ser pelo menos 1 bilhão de vezes mais simétrico. Mas ok, vamos prosseguir com os tweets, porque obviamente piora. Enfim, por que é importante ressaltar isso? Porque na época Bolsonaro era apenas um imbecil falastrão preconceituoso e com QI de banana da terra. Porém, ainda não tinha qualquer notícia ou investigação que o conectasse a coisas ilegais, pelo menos não no mainstream. E foi baseado nisso que a minha resposta foi montada. Mais um adendo para dizer que nessa parte de imbecil falastrão preconceituoso a gente consegue encaixar tranquilamente o Lula, porque ele tem várias piadas aí homofóbicas, diversas declarações infelizes, e dá para colocar mais tranquilamente ainda o Ciro Gomes, mas o Felipe Neto vai citar ele mais pra frente, então vou deixar para falar isso naquele momento. Enfim, também é óbvio que agora que o Bolsonaro assumiu a presidência e que tem milhares de pessoas querendo a cabeça dele, eles vão investigar e tentar empurrar para ele todo tipo de ação criminal que eles conseguirem encontrar, e até agora não teve nada realmente factual sobre isso. Você pode tecer inúmeras críticas ao que o governo Bolsonaro fez até aqui, mas pelo menos de tudo que eu vi, não dá para chamar ele de criminoso. Ainda não. Enfim, seguindo, eu deixei claro que num cenário entre um corrupto e um não corrupto, eu não teria escolha e seria obrigado a dar meu voto. Só para constar, naquele momento da
pergunta, o voto nulo não foi dado como opção, era no sentido de você tem que escolher um. Vale constar também que, na época, não havia qualquer escândalo envolvendo Sérgio Moro, que era apenas o juiz do caso. Não havia indícios de envolvimento dele no governo Bolsonaro, não havia o vazamento das mensagens pelo Intercept. O cenário era absolutamente outro. Nas eleições, fui categórico, do início ao fim, em meu posicionamento contra o voto no Bolsonaro ou voto no Haddad. Mantenho isso até hoje. Ao meu ver, o PT teve a chance de derrubar o Bozo, mas foi incapaz de vencer o próprio ego. Ciro iria pulverizar o Bozo num segundo turno. Bom, só essa frase já mostra que o Felipe Neto está completamente descolado da realidade. Assim, ele vive em um mundo paralelo. É realmente a Netolândia que cerca ele. Assim, milhares de crianças falando no ouvido dele, ele acha que tem algum sentido nas coisas que ele pensa, que ele manifesta pro seu público, que fica lá falando, ah, meu Deus, Felipe Neto já foi sensato hoje. Um bando de animal que acha que tem alguma lógica no que o Felipe Neto fala e tem que ser isso mesmo para acreditar que o Ciro teria alguma chance. Mas vamos deixar o Ciro de canto por enquanto, depois eu falo dele. Seguindo, entender todo esse contexto é importante para responder sua pergunta, pois ela tenta encaixar dois cenários completamente diferentes em apenas um. Logo, é impossível te dizer que eu mudei de opinião, pois minha resposta para aquela época não mudaria. Para hoje sim, ou seja, hoje sim ele votaria no Lula. Claro, muito melhor o Lula. Até porque o Felipe Neto disse, hoje eu tenho convicção de que o Lula está preso de maneira torpe em um processo manipulado. Ao mesmo tempo, tenho convicção de todas as merdas que o PT fez juntamente ao Lula em nosso país. E torço por uma condenação justa do ex-presidente. Jamais votaria no PT num primeiro turno. PS, a quantidade de pessoas respondendo como se eu fosse eleitor do Bolsonaro naquela época é de preocupar. A pergunta foi em quem eu votaria se só pudesse escolher Lula ou Bolsonaro, sem opção de nulo. Eu jamais votaria no Bozo, não importa contra quem, se pudesse votar nulo. E aí ele faz uma correção, ele fala, eu escolhi a palavra errada, eu não torço por uma condenação justa, eu torço por um julgamento justo. O Twitter infelizmente não permite editar o tweet, se eu apagar vai destrambelhar toda a thread e fica aqui a correção. Enfim, foi isso aqui que o Felipe Neto falou, e eu peguei essa thread dele pra comentar porque eu realmente acho que tem muitos pontos interessantes pra gente comentar, e eu sei que a opinião dele reflete a de muito progressista, de muito esquerdista por aí, então é uma oportunidade que eu tenho para refutar todos de uma vez só, usando o Felipe Neto para isso. Beleza, meu querido Felipe Neto, o cenário realmente mudou de quando você deu a sua opinião para cá, só que não mudou do jeito que você tá dizendo nessa thread, na verdade mudou porque hoje tá muito mais claro que o Lula é muito mais culpado do que já parecia que ele era naquela época, e os escândalos do PT se mostraram muito piores do que a gente já sabia. Então se você achava que o Lula era uma opção ruim naquela época, hoje seria praticamente um dever moral você reconhecer que é uma opção muito pior. De lá pra cá nós tivemos mais delações do Palocci, e antes de falar delas, eu acho legal falar desse tweet do Lula dizendo Palocci é meu amigo, uma das maiores inteligências políticas do país. Ele tá trancafiado, mas não tenho nenhuma preocupação com delação dele. Pois é, e aí esse mesmo Palocci, o braço direito do Lula, uma das mentes mais inteligentes segundo ele, disse que o PT é uma organização criminosa e falou de propinas de 333 milhões. Ele revelou o repasse de empresas para o filho do Lula, como eu disse antes. Acredito que na época que você deu aquela opinião, o escândalo da vez era o Petrolão e, como eu disse, esse escândalo ficou no chinelo, depois que veio a público a devassa do BNDES. A gente descobriu que o Brasil já repassou 6 bilhões para ditaduras comunistas de Cuba e Angola. A caixa preta do BNDES ainda revelou que entre 2013 e 2016, os grandes empresários receberam 1 trilhão do banco contra 370 bilhões de todos os programas sociais. Revelou que 80% do lucro gerado pelo programa ficou com os bancos privados. Revelou que as obras realizadas pela Odebrecht no exterior geraram um prejuízo de 1 bilhão por anos aos trabalhadores. Revelou que as 4 empresas que mais receberam dinheiro do banco no período estão no centro da Lava Jato. Revelou que 90% dos recursos do banco são direcionados a empresas que geram 16% dos empregos do país. E mais um monte de coisa que simplesmente vão assim totalmente contra os discursos populistas da esquerda. Mas é claro que a Operação Lava Jato sim é que é a criminosa da parada. O The Intercept revelou tudo. E é muito engraçado como qualquer proximidade, qualquer envolvimento do Bolsonaro com alguém suspeito já vira uma grande teoria da conspiração que o The Intercept publica lá e aí toda a galera da esquerda simplesmente acredita. Mas quando os hackers responsáveis pelos vazamentos são presos e o principal deles diz que conseguiu o contato do Glyn através da Manuela Dávila, que era vice do Haddad,
no PT para então vazar todas as suas informações, bom, não deve ter nada de suspeito nisso não, com certeza não há nenhum tipo de interesse por trás. E ainda que a índole do juiz Sérgio Moro possa ser questionada através dos vazamentos, mostravam que ele tinha interesse em colocar um dos maiores corruptos da história do mundo atrás das grades, por isso ele é um juiz muito malvado. Bom, o Lula foi julgado por uns 30 juízes, mais ou menos. Ele foi primeiramente condenado pelo juiz Sérgio Moro em junho de 2017, só que depois os recursos do presidente à segunda instância foram julgados e rejeitados pelo TRF4, e depois disso o STJ, que é considerado uma espécie de terceira instância do judiciário, manteve a condenação do ex-presidente. O recurso foi julgado pelo STJ pela quinta turma do tribunal, que manteve de forma unânime a condenação. Mas para o Felipe Neto e para essa turminha da esquerda, não, isso aí ainda foi feito de maneira torpe, muito injusto, não. Claramente tem que deixar o Lula livre. Todo mundo sabe que ele é um dos maiores corruptos da história do país, mas não pode prender ele. Os juízes e a Operação Lava Jato é que estão errados. E eu achei muito interessante que o Felipe Neto tinha dito que ele torcia por uma condenação justa, o que até deixava a frase dele um pouco pior, mas ele fez questão de corrigir e dizer que ele torcia por um julgamento justo, o que nessa altura do campeonato, depois de tudo que ele disse, é um grande eufemismo para dizer Lula livre. Parabéns, Felipe Neto, você conseguiu. Você chegou ao fundo do poço. Não na sua carreira, você tá ótimo, você tá aí com milhões de inscritos e dinheiro pra caramba e um monte de criancinhas ao seu redor, mas moralmente você atingiu o fundo do poço. Você conseguiu, você tá passando pano pra um dos maiores bandidos da história do mundo. Pro cara que montou uma organização criminosa que rapou o Brasil por anos. Pra um cara que usou o nosso dinheiro pra financiar um monte de ditadura esquerdista ao redor do mundo. Pra você, esse é o cara que é uma opção melhor do que o outro que fala umas bobagens de vez em quando. E o pior é que, como eu já disse, o Lula também falava bobagem. Imagina se fosse o Bolsonaro fazendo uma piada de que Pelotas é exportadora de viado. Qual seria a reação da esquerda? Imagina se fosse o Bolsonaro chamando as feministas de mulher do grelo duro. Sério, mano, em que mundo Bolsonaro e Lula estão pelo menos próximos de serem comparáveis? Isso não é passar pano pro Bolsonaro, sabe? Na verdade, nenhuma opção, nenhuma, seria pior do que o Lula. Se a essa altura do campeonato, depois de tudo que já foi exposto, depois do cara ser condenado por uma galera, por várias instâncias, por corrupção, por lavagem de dinheiro, você ainda não se deu conta disso, meu, não tem nem o que falar. Então, como não tem o que falar do Lula mais, vamos falar um pouco do Ciro, que seria a opção muito melhor e que, nossa, destruiria o Bolsonaro. Você bateu tanto na tecla de que Bolsonaro fala suas bobagens, bom, o Ciro Gomes é alvo de uma centena de processos por declarações polêmicas, calúnia, difamação e danos morais. A indenização desses processos soma aí R$1 milhão. E, inclusive, ao contrário do Bolsonaro, o Ciro Gomes foi condenado por racismo, quando chamou o Holliday de Capitãozinho do Mato. Ciro Gomes, defensor das mulheres, que disse que a mulher dele só servia pra dormir com ele na cama. Inclusive, tinham suspeitas de que ele teria batido na mulher. Mas um cara tão calmo que nem o Ciro Gomes, não, ele não faria uma coisa dessas. Tô calmo, seu filho da puta! Seu frouxo, filho da puta! Me solta! Vai, seu frouxo, fascista, filho da puta! Viado, filho da puta! Sua frouxa! Bando de fascista! Fascista! Tu é cidadão de quem, seu bosta? Lula merda! Eu sei que isso foi desmentido, mas olha, eu tenho algumas dúvidas sim. E se é pra falar de honestidade, de coisas meio suspeitas, ele e o irmão dele são acusados de desviar aí R$300 milhões, mas continuam acreditando que o Ciro iria destruir o Bolsonaro. Vocês têm mesmo que continuar nesse mundinho da lua, sem perceber a realidade ao redor, sem um pingo de autocrítica, porque aí quando a verdade for esfregada mais uma vez na cara de vocês, vai ser bonito de assistir. Enfim, essa thread do Felipe Neto só mostra que ele tá cada vez mais esquerdando, e é incrível que tem gente que ainda fala que ele não é de esquerda. Imagina, o cara só passou pano pra caramba pro Lula. Não é de esquerda não, Felipe Neto? Só porque ele é capitalista pra um caramba e suga o dinheiro das crianças que são público dele até a última gota, não significa que ele não é de esquerda, ele só é muito hipócrita. Na verdade, talvez ele não seja de esquerda, mas pro público, pelo menos, ele finge que é, pra continuar ganhando o pink money dessa galera. E sinceramente, ele merece esse público. Ele merece. Porque como eu disse em outro momento do vídeo, cada coisinha que o Felipe Neto fala que sai um pouquinho da cartilha, olha qual é a reação desse público maravilhoso que ele cativou. Não foi sensato hoje. Amada, kkk, não foi sensato hoje. Pena. Cala-te, homem. Parece que não dá pra ser sensato todo dia. Meu Deus do céu, não foi sensato no dia de hoje. Gente, tem certas coisas que é melhor deixar pra gente mesmo. Às vezes parece sensato, mas quando expomos, não é. Alguém do PSL te hackeou?
Cara, aí não foi sensato hoje. Sabe por que essa galera tava criticando o Felipe Neto? Qual foi a coisa super insensata que ele disse? Ele basicamente falou que não gostaria muito que a namorada, a mãe, a irmã e a avó dele saíssem na rua mostrando os mamilos. Esse foi o absurdo que ele disse, que fez com que os lacradores que seguem ele começassem a falar que ele não é mais sensato. Não, falta muito sensatez. Como é que você pode falar uma coisa dessas? Que você não acharia tão legal assim ver a sua namorada passeando com os peitos de fora na rua? Caramba, mano, defender o Lula com todas as forças, eu até entendo, mas isso aí não, aí falta muita sensatez pra mim. E sabe o que é pior? É que o Felipe Neto falou isso num contexto em que ele tava esquerdando pra caramba. Ele tava tentando defender os mamilos livres, mas disse que ainda é um processo de desconstrução que ele não conseguiu fazer por completo, que ele ainda tem ideias machistas na cabeça, e mesmo assim essa galera é tão burra, né, que ela não conseguiu nem entender isso. E nem é a primeira vez que eles atacam o Felipe Neto quando ele tá tentando defender uma das pautas deles. Mas bem feito, cara, bem feito. Esse público, sabe, esse público e o Felipe Neto, eles se merecem. Bom, é isso. Eu realmente fiquei incrédulo quando eu vi essa thread do Felipe Neto, eu não consegui acreditar, os meus olhos sangraram. Eu confesso que achei demais. Até pro Felipe Neto eu achei demais. Mas de repente eles estão certos e eu que sou um maluco mesmo, e era melhor que o país fosse controlado por uma facção criminosa, tendo como líder um dos caras que mais desviou e roubou dinheiro público na história da humanidade. Isso com certeza faria o Brasil prosperar muito mais do que um cara que de vez em quando fala umas coisas que realmente não tem como defender, mas que parece que dá até para compensar quando a gente vê que os índices de homicídio, desde que o governo assumiu, diminuíram em 21%, estupro diminuiu em 13%, furto de veículos 11%, roubo a banco 38%, roubo de carga 27%, latrocínio 24%, enfim, a violência toda diminuindo. Claro que isso não é mérito do governo atual, é só coincidência, o governo entrou aí defendendo essas pautas, né, defendendo a segurança pública, e por um acaso tá acontecendo, mas é mérito do Lula isso aí, com certeza. Esses caras estão certos. Eu não sei, mano. É tanta loucura que eu não sei. Não sei nem o que eu tô falando mais. Então deixa o like, compartilha o vídeo, dá uma olhada nos links da descrição, Deezer, Spotify. Apoia-se também, por favor, me apoia aí se você puder, vou ficar muito feliz. Obrigado pela audiência, por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui!